Olá, bom dia. Hoje, começo de março, estou começando um novo projeto que eu vou falar sobre menopausa. Por que menopausa se eu sou especialista em diabetes? Porque o mês de março é o mês dedicado a nós mulheres e enquanto o mundo fala que nós estamos chegando na melhor idade, que é a idade da deusa, o mundo fica trazendo floreios que na verdade a gente vê que não são totalmente reais. Então, eu vou trazer agora, a partir de hoje, durante todo o mês de março, eu vou trazer reflexões aqui sobre como a gente passar essa transição de um formato, de um jeito mais leve, entender o que acontece. Bem-vindas, amigas que estão chegando. Me contem aqui a idade de vocês. Se vocês já passaram dos 45, pode escrever 45. Se vocês têm menos, aí pode escrever a idade verdadeira, né? Neia, bem-vinda. Que bom, lá direto de Meleiro, né? É isso. Andréa também. E também Mari, bem-vinda. Quem for chegar e assistir a gravação, também muito bem-vinda. Agora começando essa nova fase. A Neia tem 40, mas já está chegando pertinho da menopausa. Já tem alguns sintomas. Vane, bem-vinda também. Eu coloquei aqui a pergunta, a idade que vocês têm. Quem tem menos de 45, escreve a idade verdadeira. Opa, a Mari já colocou a verdadeira também, 61. Que bom, Mari, você está um pouquinho mais nova do que eu. Andréia também um pouquinho mais nova do que eu. Mas já estão todas na fase, sim, da mudança, da fase de mudança de comportamento. Vani Hélio está com 52. Então, cada idade, a gente tem compromissos diferentes, responsabilidades diferentes. E tem pessoas que com 45 anos ainda têm filhos pequenos, outras que com 45 anos já são avós, já estão liberadas do compromisso de mãe. E por isso eu vou trazer mais esse tema para mulheres a partir dos 45, né? Então esse projeto novo, ele tem esse propósito, né? Eu não vou falar de reposição hormonal, porque essa não é a minha especialidade, eu também não faço reposição hormonal, porque eu já fiz muitos exames, já fui muitas vezes ver como está a situação, sempre faço, porque é necessário a gente saber como o nosso corpo está. Mas fazer reposição é uma escolha uma responsabilidade que precisa ser levada a sério. Porque o mundo nos diz, não, se teus hormônios estão baixos, você vai ter que repor para sempre. Eu já tive essa conversa com a minha médica, que era uma médica integrativa aqui da cidade, né? Ela falou, você vai ter que tomar colágeno para sempre, você vai ter uma lista de coisas. E eu me apavorei, porque eu disse, nossa, se eu comprar tudo isso todos os meses, porque o SUS não dá esses hormônios, essa receita que ela indicou, eu disse, nossa, meu aposento vai ser pouco só para isso. Isso me causou, assim, muitas crises de pânico mesmo, né? Mas, quando a gente tem crises, é o momento da gente reagir. É o momento da gente fazer diferente, né? Então, quem já é terapeuta, quem já tem uma caminhada, já sabe. Me conte agora, vocês têm crises? Vocês ainda têm? Ou vocês já tiveram muitas crises? Eu digo crises existenciais, crise de calorão, qualquer situação que seja nova, que você não tem a solução, podemos chamar de crise. Eu na menopausa não tive nenhum sintoma no sentido de calorões e suores noturnos, alguma vez bem pouquinho, mas eu já tinha tomado coisas fitoterápicas, então eu não sei se é por isso, mas na minha família, minhas irmãs todas têm bastante calorões, né? Eu nunca tive. Michele, bem-vinda. Michele mais nova, não tem 45 anos ainda não. Tinha colocado aqui a pergunta, né? Então, a Vani disse que ela tem calorão, né? Se o calorão é durante a noite, tem um significado. Se ele é durante o dia, ele tem um significado, né? E não adianta. Eu tive, acho que umas 2, 3 vezes durante a noite, mas foi bem fraquinho. Nem precisei fazer nada diferente. Só percebi que eu acordei com mais calor, né?
Então aqui eu quero, nesse novo projeto, eu quero falar com mulheres que já passaram, da Vânia é de dia, então já é mais sério, tá, Vânia? Não quer dizer mais sério, mas o significado é diferente, né? Hoje não dá para aprofundar nisso, mas em outro momento eu posso te explicar melhor, né? Então tudo tem um significado na nossa vida. A Michelle já tem 46, então muito bem-vinda ao nosso clube aqui. Então, esse projeto Menopausa, ele é para mulheres que têm mais de 40, com certeza, porque tem mulheres que com 40 já estão na menopausa precoce. Nós, a medicina germânica, a Michelle também né? A gente sabe que a menopausa é só depois dos 50, a verdadeira menopausa biológica, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Rosane, bem-vinda. Então, a menopausa da nossa biologia é a partir dos 49 até os 52 anos, que a gente entra na menopausa e a gente nunca mais sai da menopausa. Ela é permanente, porque não é isso que a medicina convencional traz, né? Então, por que eu resolvi fazer esse projeto? Porque as pessoas que vêm até mim são diabéticas ou doenças crônicas e 99% começaram nessa fase. Muito raro alguém vir se tratar comigo com doenças sérias que começou antes, que tenha menos de 40 anos também, né? Então, porque uma das coisas assim, porque a menopausa, muitas mulheres acham assim, elas têm essa crença, né? Que, nossa, tudo começou a complicar, nossa, meu corpo parece que tá meu inimigo, parece que minha vida tá acabando, né? E dá aquela sensação de que a gente esteja perdendo a nossa vida. Não sei qual é a sensação que vocês têm quando vocês têm sintoma de menopausa ou quando vocês pensam na menopausa. Vocês pensam, ai, que bom que tô ficando velha, que tô vivendo essa nova fase. Sempre assim? Eu penso assim, né? Glaucia, bem-vinda. Vocês pensam sempre, ou sempre pensaram, nossa, que bom que eu já passei de 50, isso é muito bom, né? Hoje eu sei que eu estou na melhor fase da minha vida, mas se eu tivesse essa sabedoria, esse conhecimento que eu tenho hoje aos 30 anos, pode ser que seria melhor, mas eu estou ciente que eu só tenho essa sabedoria porque eu já entrei na menopausa e já mudei a minha forma de ser, a minha forma de pensar, que faz parte da mudança da menopausa, né? Então a gente não vai falar só sobre diabetes, mas a gente vai falar sobre as raízes da diabetes. Os sintomas de assim no sentido para a gente parar de viver só para os outros, só olhando para fora, né? Rita, bem-vinda também. Quem quiser colocar a sua idade, se já passou dos 45, quais os sintomas que tem, que começaram novos nessa fase, né? Algumas colocaram que tem sintomas, outras ainda não responderam. Bom dia. Até agora só tem uma que tem 40 anos aqui, as outras todas já passaram, então todas já são pessoas muito bem-vindas dentro desse meu novo projeto. Marilda, que bom que você está aqui também. Então, esse novo projeto, ele é para falar sobre menopausa, para a gente entender por que a menopausa traz tantos sintomas novos, né? No sentido, assim, que a menopausa, ela vem para nos chacoalhar mesmo. Nós aqui no Sul, a gente fala chacoalhar. Tem gente que fala sacudir, tem gente que fala trazer ciricutico. Não sei que palavras que vocês falam. Glaucia tem 62, igual eu, né? Glaucia, ontem conheci uma amiga minha falou de você e é uma amiga em comum, de Foz do Iguaçu. No início você pensou que horror. Isso a maioria das pessoas pensa. Quando começa o primeiro sintoma de envelhecimento. Eu lembro que aos 40 e poucos anos eu fui no espelho e eu percebi que eu tinha sinais que hoje eu não vejo mais. Mas assim, tipo o rosto fazendo pregas, uma coisa assim diferente de um rosto flácido. Isso foi lá para os 40 anos. E isso já me deu pânico. Eu já fiquei pensando, meu Deus, eu não tenho dinheiro para plástica, eu não tenho dinheiro para resolver isso e é um sinal que estou ficando velha. E, nossa, isso me deu muita tristeza, né? Então, mas focando ao que eu vou trazer aqui.
falando sobre o que é a menopausa, né? O que é uma mudança de identidade. A Gláucia já me acompanha faz tempo, ela sabe, ela já participou da comunidade, já fez terapia comigo, ela já entendeu o que é a menopausa e por isso a vida dela já está bem mais leve, mais colorida também, mais frutificando, né? Então, o que é a menopausa? Ela é um período que vem nos chacoalhar, nos tirar da zona de conforto para a gente acordar para a vida. Resumindo, é isso que a medicina germânica traz, né? E quem estuda biologia, como nós estudamos, em questão biológica, o nosso cérebro muda totalmente nesse período. Aquele cérebro que antes era feminino e masculino, um lado tem mais a parte sensível, a mais cheia de frescura, mais cheia de mimimi, aquele lado para de estar tão ativo para se tornar mais masculino também. Aí na menopausa, o nosso cérebro fica os dois lados mais parecido com homens. Por isso nós mulheres começamos a empreender com mais facilidade, fazer transição de carreira mais nessa idade. Porque a gente vê o mundo mais parecido com os homens. Deixa eu ver o comentário da Mari, tive alguns calorões que começaram aos 48 e uma tristeza. Eu pensava assim, não sou assim. E com certeza foi a virada de chave quando me voltei para mim. Isso, eu conheço a Mari, eu sei a terapeuta que ela se tornou, uma super líder, né? Então, quando a gente olha pra gente e diz, não sou assim, isso são sintomas para me acordar, a gente muda a história, né? A Gláucia, hoje em dia, eu consigo aproveitar as mudanças para evoluir. A Gláucia e a Mari também já entenderam que o nosso corpo vai dando sinais, que tudo que acontece no nosso corpo é pra gente acordar que tem algo que tá na rota que tá errado, né? Então, a menopausa, como o cérebro muda, a gente fica mais atenta para mudança de rotas, a gente fica mais preparada para mudança de rota, né? Então, por que o nosso corpo muda também? Por que vem os calorões? Essas mudanças hormonais. Lilian, bem-vinda. Sandra, bem-vinda. Lilian também já passou dos 45. Sandra, você tem mais de 45 ou menos? Mais de 40, né? É que esse projeto Menopausa é mais para mulheres adultas, né? Então, para que o nosso corpo faz essa mudança de hormônios na menopausa? Por que ele fez isso? Para quê? Para que a gente esteja preparada para as guerras que a gente precisa enfrentar depois da fase da maternagem. A Sandra tem 56, bem-vinda então. A Lilian, sei que também já passou de 60, que é colega da comunidade também. Então, quando a gente passa dos 50, dos 45, a gente muda totalmente nossa forma de pensar, nosso modo de ser, nosso modo de agir, os nossos valores mudam. Vocês percebem que os valores de vocês mudaram? Eu cheguei na menopausa e não sabia mais quais eram meus valores. Eu precisei fazer muita terapia para saber o que eram valores para mim, o que era importante para mim. Então, a mulher que chega na diabetes, nessa fase, ela fica perdidinha, porque ela não sabe o que importa, o que não importa, o que de fato ela acredita. As primeiras terapias que eu fazia era em grupo, a mentora falava assim, escreva teus 10 valores que você não abre mão, escreva no que você acredita. Eu ficava esperando alguém te soprar alguma coisa, porque eu não sabia nem o que eram valores, né? Então, a Sandra tem bastante calorões, olha, a gente vai trazer, todos esses dias a gente vai estar falando sobre isso. Ah, você está assim? Então, muito bom, Sandra. Sabe que quando a gente não sabe as respostas, ontem eu fiz história sobre isso. É um momento, isso é muito bom quando a gente para de ter as respostas para tudo. Porque quando a gente está nova, lá para os 30, é só a gente conversar com as mulheres mais novas, né? Normalmente elas têm resposta para tudo. Tem algumas que começam a amadurecer mais cedo. Mas normalmente, meninas, adolescentes, mulheres novas, se você fala algo, não, é isso, tudo tem resposta, né? E na menopausa a gente para de ter respostas, a gente se sente perdida, a gente precisa procurar.
Então, o nosso corpo nos tira as respostas para que a gente busque novas respostas, que nem a Glócia falou. A menopausa é um tempo de encontrar a nossa nova identidade. Olha o comentário, né? Meus valores mudaram muito, faço terapia neural e outras terapias até hoje. A gente precisa fazer terapia porque a gente não se enxerga como a gente é. A gente, como a nossa mentora em comum sempre falava, a gente se conta muitas mentirinhas, as historinhas. Que bom, Glaucia, que você aprendeu muito comigo, né? Que bom que você esteve sempre comigo também, né? Porque a gente sempre soma com mulheres mais evoluídas, né? Né, Sandra, é verdade, né? A gente se conta tantas mentirinhas, a gente fala que a gente é feliz sozinha, a gente não tem casamento porque anda só do que mal acompanhada. Isso é tudo mentirinhas. Edilce, bem-vinda. A gente precisa aprender a enxergar as nossas necessidades. Parabéns, Sandra, você já tem uma luz, né? Porque se a gente não sabe quais são as nossas necessidades, como a gente vai dar certo num casamento? Eu tô fazendo terapia de casal agora, depois de muitos anos fazendo terapia sozinha. Loja Liz Modas, bem-vinda. Se quiser escrever seu nome abaixo para eu saber quem você é. Eu fiz muitos anos de terapia sozinha para me encontrar. Agora que meu marido quis fazer terapia junto comigo, né? Então é um processo que a gente precisa esperar, precisa ter paciência, porque assim como nós passamos na menopausa essas mudanças, os homens também se perdem de si mesmos, né? Então, a gente precisa... Lislane, por isso teu nome tá Loja Liz. Bem-vinda, Lislane. Então, se a gente não respeita aquilo que a gente sente, se a gente não se acolhe, como a gente vai conseguir acolher as outras pessoas nessa fase? Então, como a gente teve tantas mudanças no nosso corpo, mudanças hormonais, tanta coisa vai acontecendo, e a gente tem muitas mulheres que repõem hormônios, mas elas não percebem o quanto elas estão mais irritadas, cada vez mais ranzinzas. Eu sempre digo, quem me acompanha há mais tempo já sabe que eu não me suportava mais, por isso eu comecei a buscar ajuda na constelação familiar. Desde 2018 eu já não me suportava mais, né? Eu não aguentava ficar comigo mesma. E daí não conseguia nem dormir, nem ficar acordada, né? Mas conforme eu fui me tratando, fui vendo que a gente tem que respeitar o nosso corpo. Se ele traz sintomas na menopausa, se está muito alterada, os hormônios estão muito danificados, muito fracos, muito baixos, precisa repor por um período. Eu tomei melatonina por 1 mês, uns 3 anos atrás, porque eu não estava dormindo direito. Mas fui buscar ajuda para conseguir dormir direito, né? Por quê? Porque senão a gente vicia e logo precisa outro remédio, porque a falta de melatonina veio me dizer algo, que eu estava vivendo com muita ansiedade, que eu estava vivendo fora do meu rumo, né? Então precisa tratar porque o hormônio baixa, né? Então essas mudanças hormonais, elas têm um sentido, elas têm um significado. A 5ª lei da biologia explica isso bem claro, que faz parte da inteligência natural do nosso corpo. Então, quem conhece as leis biológicas sabe que Dr. Hammer descobriu 5 leis e a 5ª lei diz que tudo que acontece no nosso corpo é tentando salvar a nossa vida diante de uma situação inesperada. Então, se as alterações hormonais paralisam a tua vida, você tem que repor um pouco. Às vezes sim, mas tem que também ver o porquê, né? Então, a coisa errada o caminho errado que a gente está indo, ele tem a ver com a nossa postura diante da vida. Por exemplo, quando eu não conseguia dormir, é porque eu estava com muita ansiedade, por causa de muita pressa, por causa de muita... querendo salvar todo mundo. Eu entendi assim, nossa, eu já estou com 50 e poucos anos, e se eu não fizer tudo isso logo, depois eu vou chegar nos 60, eu vou estar muito velha para começar alguma coisa. Uma mentira que eu estava me contando. E isso estava me paralisando nos avanços. Aí a melatonina baixa para salvar a minha vida. Aí eu precisei repor para conseguir reagir e vai em frente, né? Então, o que você vai aprender nesses meus conteúdos, nessas próximas semanas,
Não vai ser aquilo que se vê por aí, que na menopausa é isso, menopausa é aquilo, né? Mas sim porque você se sente perdida. Uma das coisas é porque a gente se sente perdida na menopausa. Quem quiser opinar aqui, antes de eu responder a minha versão. Que você acha que dá essa sensação de falta de norte na vida? Ontem estou num grupo de terapeutas e uma terapeuta perguntou qual a sensação que mais você tem, o sofrimento que você mais tem. A maior dificuldade é saber sobre o próximo passo, saber o que fazer, qual a melhor decisão tomar. Então são todas mulheres que estão na menopausa, né? E isso faz parte do que a Glócia falou antes. Faz parte da construção da nossa nova identidade. Então a gente se sente perdida por quê? Porque os filhos cresceram. Quem está na menopausa raramente tem filhos pequenos. E se ainda tem filhos pequenos, mas já tem a ideia de que eles vão crescer e vão ter os problemas deles, né? Se o filho tem um problema de saúde muito sério, né? Isso, né? A Glaucia também foi buscar ajuda porque se sentia muito perdida. A Mari, quando deixamos a nossa identificação com a maternidade. Isso, Mari, perfeito, né? Porque nós mulheres, a gente nasceu, a gente cresceu sabendo que a função nossa é ser mãe, é casar, ser mãe e ter filhos. E no tempo da nossa mãe, ela não tinha essa vida pós-menopausa, não tinha esses desafios que o mundo tem hoje. Eu digo no tempo que nossa mãe era adolescente, não hoje, porque muitas de vocês ainda têm a mãe, né? Mas no tempo dela chegar aos 45 anos, 40 anos, não tinha tantos desafios como tem hoje. Só que a gente olha para a vida do mesmo jeito como a nossa mãe olhava. Márcia Camila, bem-vinda. Então, por que a gente fica perdida nessa fase depois dos 40? Porque a gente ainda acha que a gente tem que ser mãe em tempo integral. E o nosso filho não quer mais que a gente seja mãe em tempo integral. Ele já passou dos 10 anos, normalmente dos 15, e nenhuma criança depois dos 7 anos quer que a mãe fique sufocando ele. Então, quem tem filhos menores de 7 anos dentro da menopausa, eu tive a última filha com 40 anos, eu tinha filha pequena ainda, né? Mas eu já tinha sintomas de perdida com filhos pequenos, porque eu estava totalmente sem identidade já desde no casamento, né? Então, tudo depende da situação que você vive hoje. Então, uma das situações é que nem a Mari trouxe, né? A gente se identifica como mãe. A gente acha que nossa função mãe é tudo. Então, a gente é responsável por todas as frustrações do nosso filho. A gente é responsável por todas as escolhas erradas que eles fazem, né? A gente não consegue se reposicionar na vida, nem na família. Muitas mulheres nessa fase, o marido sai bater perna, é só a gente olhar aqui na cidade, tem várias casas de jogos. Tu vai lá, teve um tempo que eu fazia um trabalho social, tinha mais de 100 homens lá jogando baralho. Onde que estavam as esposas? Em casa assistindo novela, chorando com as novelas. E o marido lá bebendo e se divertindo com os homens. E o que as mulheres fazem? Elas não buscam o seu clã, não buscavam. Agora já tem muita mulher que está buscando, isso já é bom. Então, essa mãe em tempo integral e não perceber o que a gente tem que fazer depois dos 40 anos, faz com que a gente fique perdida. Opa! Então, quando depois dos 50... eu estava nessa fase, eu queria amigas que conversassem comigo, mas eu só tinha amigas que saíam para beber, para comer, e eu não me sentia bem comendo e bebendo só, eu queria mais da vida. E isso me deixou muitos anos com a sensação de perdida, até que eu encontrei novos clãs online. Agora eu já tenho bastante amigas na vida real aqui, que são amigas, que são mulheres diferentes daquelas que eu tinha antes, né? Então, o que a gente não aprende por aí também sobre a menopausa? Sobre o medo de envelhecer. Quantos medos vêm à tona que a gente já tinha na adolescência e não foram tratados.
Quando as pessoas falam de menopausa, elas não falam disso. Então, tudo isso a gente precisa olhar para dentro. Por que a gente tem tanto medo de envelhecer? Isso só se encontra buscando ajuda, essas respostas, né? Outra sensação que a gente tem na menopausa é a sensação de inutilidade. A gente nota aqui no trabalho, me contem vocês, no emprego de vocês, depois dos 45 ou depois dos 50, o patrão ainda deixa claro que você não tem substituta, que ninguém é melhor do que você. Aos 25, 30 anos, muita mulher acha assim, nossa, se eu não estiver naquela empresa, aquela empresa não vai funcionar. Depois dos 50, a maioria das mulheres percebe. Eu posso ficar doente um mês, que a empresa continua andando mesmo, né? E isso dá uma sensação, eu sou inútil. O mesmo acontece em relação aos filhos, é todo um contexto, né? Que a gente vai se sentindo inútil. E também, por causa das mudanças hormonais, de muitas coisas que acontecem, a gente fica mais irritada com a gente mesma. A gente não tem mais nem paciência com nossos próprios mimimis, com nossos próprios siricuticos. Nossa, que o tempo tá fechando, acho que vai chover. Tá bem. Tô embalada aqui que eu esqueci de olhar pela janela, né? Então, concluindo essa parte que eu tava falando até aqui, né? A gente chega na menopausa e acredita que nosso corpo tá criando doenças do nada e de repente parece assim que a gente tipo um celular começou a dar defeito. Celular a gente joga fora, a máquina de lavar roupa dá mais certo, o carro dá mais certo. Começa a dar defeito, o meu deu defeito ontem à noite. Aí a gente chama o mecânico eletricista, ele arruma aquela pecinha e continua andando. Nós mulheres não podemos fazer assim com a nossa vida, só chamar alguém para trocar uma pecinha, porque o resto do corpo também está com problema, né? Então, porque senão a gente vai desenvolver doenças crônicas. Então, o que a gente precisa se perguntar nessa fase? Essa é uma pergunta assim que é bom vocês terem sempre anotado, continuar buscando respostas. Eu ainda estou buscando essa resposta nas todas as terapias que eu faço, né? Quem você precisou ser para sobreviver até os 50 anos, até os 40? Em quantas caixinhas você se colocou que não eram as tuas caixinhas? Você precisou sempre se adequar aos outros, né? Às vezes num casamento que já faliu, tantas coisas, né? Então você sempre precisa olhar para isso. Quantas vezes você se anulou porque você não soube quem você era, você não soube se posicionar? Me contem aqui, enquanto eu tomo água aqui, espero vocês responder. Vocês costumam se anular diante das pessoas que falam coisas contrárias? Ou vocês batem de frente já comprando briga? O que vocês costumam fazer? Vocês conseguem falar com leveza quando alguém vem afrontar vocês? Glaucia, imagina uma pessoa controladora se sentindo perdida, né? Por que a gente se torna tão controladora nessa fase? É por causa da sensação de inutilidade que eu falei antes. Quando a gente passa dos 35, 40, a gente começa a perceber que a gente tá perdendo terreno. A gente não é mais os homens na rua já não assobiam mais, as pessoas já não sentem mais tanta nossa falta, e a gente vai perdendo espaço, vai perdendo chão, né? Aí o que a gente acha? Eu vou controlar a vida de todo mundo, aí eu vou recuperar, as pessoas vão perceber. É um método inconsciente, é um recurso inconsciente que a gente toma. Eu vim me desanular, me valorizar depois de 55 anos. É a fase que a gente consegue, né? Mudar a nós mesmas, né? Como a Joy Dispenza fala muito,
eu já conhecia muitas de vocês quando eu li esse livro e comecei a entender sobre isso, né? A gente só vai ter uma vida leve na menopausa se a gente quebrar o hábito daquela mulher que a gente era antes. Tudo aquilo que vocês trouxeram aqui nos comentários faz parte de quem a gente era antes, né? Então, a gente só vai conseguir viver uma vida nova, uma vida plena, ser uma nova mulher, se a gente desconstruir as crenças, os valores, identificar o que é da gente mesmo, né? Então, agora terminando aqui, nossa, acelerei hoje, em 32 minutos eu consegui falar tudo que eu tinha previsto trazer sobre essa reflexão sobre a menopausa, né? Eu sempre menolei porque e agora já está se posicionando, né, Lilian? E olha quanto que tua insulina melhorou, né? A Lilian foi uma das mulheres que mais teve resultado no sentido de baixar a quantidade de insulina que ela precisava tomar na vida dela. Quantos anos aplicando insulina de vários tipos, né? E sempre com medo das crises, e conseguiu baixar durante a comunidade Despertar da Diabetes, né? E claro, ela mudou totalmente o posicionamento, é isso que ela tá falando, né? Ela se posicionou na vida. E agora eu vou trazer para vocês o que eu vou trazer junto com esse meu novo posicionamento, com essa minha nova oportunidade, né? A partir desse mês de março, estou elaborando, agora eu tenho uma equipe, acreditam? Eu tenho uma equipe, uma mulher que está trabalhando comigo, que conhece bem o meu trabalho, que participa das minhas falas. A gente faz desde dezembro que ela me encontrou aqui no Instagram, e a gente está fazendo pesquisas aprofundadas sobre o meu trabalho, sobre tudo isso que eu me posiciono. E agora a gente formou uma equipe para trabalhar juntas, né? E a gente vai fazer um workshop esse mês de março para mulheres acima de 45 anos, né? Por quê? O nome desse nosso workshop tem o tema Nova Mulher. Por quê? Porque a gente se torna uma nova mulher quando a gente vai descobrindo e saindo das paralisias que a gente vive, né? Assim como a Mari trouxe aqui, a Glaucia também, a Lilian. Sei que várias de vocês aprenderam a se tornar novas mulheres na vida de vocês. Esse projeto tem esse intuito, ajudar, mostrar como a gente pode se tornar uma nova mulher de uma forma mais leve, né? Então, quando vai ser? Vai ser online, e como é um projeto novo, vão ser 4 segundas-feiras, começando no dia 16 de março, depois vai ter dia 23, dia 30 e dia 6 de abril. Tudo na plataforma, tudo certinho, tudo gravado, que dá para assistir quantas vezes quiser depois, porque é raro alguém ter 4 segundas-feiras para ficar comigo, né? Então, vai ficar gravado e vai ficar na plataforma, né? Para poder rever também. E o que vai ser? Então, vão ser 4 noites com vivências, vai ter conteúdo para trazer mais clareza emocional, psicológica, compreensão mesmo, entendimento, né? Trazer uma profunda consciência sobre quem você é. Uma consciência mais estruturada, entendendo mais o emocional, mais a psique e a biologia, que são as 3 bases da medicina germânica que o Dr. Hammer trouxe bem claro. Toda doença começa na emoção, no pensamento, no psicológico e num órgão. Então, com base nisso, vai ser todo esse workshop, vai ser trabalhado dentro disso, né? E quem se inscrever até amanhã de meio-dia, agora é segunda-feira, quase meio-dia, quem se inscrever até amanhã de meio-dia vai receber de bônus uma sessão clareza. E quem já fez sessão clareza comigo recente, já sabe o que é a sessão clareza, já tem um direcionamento, às vezes não precisa outra sessão. Aí eu tô por minha conta própria, sem pedir licença para minha equipe, como eu aplico a sessão clareza também, né? Você pode presentear essa sessão para outra pessoa.
Se você não precisa dela nesse momento, você pode dar ela de presente para uma outra mulher que também tem essa mesma necessidade. Às vezes ainda não sabe, às vezes ainda não descobriu que pode mudar a vida dela, né? Então, às vezes você pode dar um presente. A gente gosta de receber presente, de dar também, né? Então, por que essa sessão clareza tem valor? Eu sei que muitas de vocês que estão aqui já fizeram sessão clareza comigo ou com outra terapeuta também. Eu fiz outro dia com a Gláucia, sessão clareza do trabalho dela, né? Camila, bem-vinda. Então, por que essa sessão clareza é necessária, é interessante? Por que ela tem valor? Porque ela clareia na nossa mente, no nosso cabeção cabeçudo, mostra o que está fora do lugar. E daí a gente consegue tomar decisões mais certas, né? Então, o meu link de inscrição já está na bio, mas quem quiser também me chamar no WhatsApp pode, que daí eu posso mandar o link diretamente. Mas as inscrições estão abertas, estamos aprendendo. Como eu falei lá no começo, para mim é algo novo. Eu estou aprendendo a me posicionar no sentido de fazer algo diferente, algo novo. E como é começo de março, começo do mês da mulher, eu, mesmo dando ansiedade, mesmo dando uns medinhos, resolvi dar esse próximo passo. Por quê? Porque eu estou bem assessorada. Tenho terapeutas, tenho uma parceira que está me ajudando a fazer as partes. Eu não sei fazer link de bio do jeito que ela faz, não sei fazer página de venda. A plataforma onde o curso fica hospedado na outra vez, na comunidade, eu fiz do meu jeito, fui assistindo tutoriais e aprendendo, fiz tudo sozinha, né? E agora, essa pessoa aqui está fazendo parceria comigo, vai arrumar tudo isso. Então, até a comunidade Despertar da Diabetes vai ser diferente. Vai ter mais conteúdos, vai ter mais entrega, vai ser algo mais pontual ainda, né? Gláucia, obrigada. Eu recomendo muito o trabalho da Silvina. A Gláucia já teve alta comigo, tá? Já não precisa mais se tratar comigo, porque ela já se tornou grande. Ela já conseguiu evoluir na jornada dela, né? Então, esse é o ponto chave do meu trabalho. A pessoa que faz terapia para entender a diabetes não é sobre, não, tem que baixar o exame da diabetes, tem que ir lá, a minha glicada tem que dar 5,7, a minha glicemia em jejum tem que ser tal e não pode ter nenhum pico. Isso é o que o mundo nos ensina. O que não pode ter? Não pode ficar sempre alto, não pode ficar sempre baixa. Não pode ficar sempre, mas enquanto você precisa de uma glicose em alguns momentos, alguns momentos precisa elevar. Porque, por exemplo, hoje, para começar um novo projeto, se a minha glicemia estivesse abaixo de 70, eu não tenho nem energia para fazer live. Então, a gente acha que diabetes alta é só ruim? Não, a diabetes sobe no momento que a gente mais precisa. Já falei muitas vezes sobre isso. Mas então, para encerrar aqui, quero reforçar o convite. Quem falar que assistiu aqui a live, que ficou sabendo que até amanhã tem o bônus de R$297. Até amanhã de meio-dia, às 12 horas da terça-feira. E se você assistir essa live e as outras pessoas não estão sabendo, você pode encaminhar a live e contar para outra pessoa também que isso sim, que tem um diferencial, que tem uma oportunidade, né? E vamos embora. Imagina, o bônus de R$297 quase paga a inscrição. Vai ter só um valorzinho a mais que você vai ser o teu investimento. José Moacir, bem-vindo. Eu acho, olha que legal, acho que eu conheço essa pessoa de algum lugar. Mas muito bem-vindo agora no final, estou encerrando. E mulheres, você que é homem que assistiu minha live aqui, pode enviar para sua esposa essa oportunidade. Porque com certeza o relacionamento do casal muda. Com certeza. Não tem como um casal viver bem com uma mulher diabética dentro de casa, com uma mulher com sintomas de menopausa.
sofrendo dentro de casa. O casamento não tem como fluir com leveza, né? Então, se você que é homem que assiste meus conteúdos, manda para sua esposa, para sua irmã, manda para aquela pessoa que você sabe que pode se beneficiar, né? Agora, a escolha dela de fazer essa jornada é dela. A gente precisa enviar, precisa mostrar, mas quem precisa decidir é a pessoa, porque a transformação vem a partir da decisão interna da pessoa de querer, de fato, ter uma vida melhor, de querer ter uma vida mais leve. Então, essa decisão não é tão difícil de tomar quando a gente está sofrendo. Eu precisei ir no fundo do buraco para ter coragem de reagir, porque eu não sabia para quem pedir ajuda. E na primeira ajuda que eu pedi, eu paguei 10 mil reais. Agora é muito menor o valor. Então, gente, era isso. Vou encerrar aqui porque está ficando muito grande. Até logo mais. E me chamem no WhatsApp ou no link da bio.